nós queremos te agradecer, Senhor, em especial por este trabalho que foi realizado, este retiro dos jovens, quando nós podemos ver ali a tua igreja, ó Deus, os campos de missões, representantes das áreas de missões, das congregações, aqui da sede, Senhor, ali reunidos, teus servos, para louvar e glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, pela proteção, obrigado pela segurança que concedeu, ó Deus, de estarmos ali durante esses dias. Obrigado pela liderança, Senhor, desses jovens, obrigado pelo trabalho que foi realizado, pelos departamentos que ali estiveram, Senhor, os responsáveis, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter protegido e dado um tempo de paz, de gozo, de refrigério, mas também de edificação espiritual, Senhor. Agora, ó Deus, nós queremos pedir que continue abençoando, Senhor, em nome de Jesus, para que o que eles receberam ali, Senhor, possa estar nos seus corações e fazer a diferença. Que, num tema geral, Senhor, que eles possam ser influência neste mundo que vive num caos, ó Deus, e que eles possam ser luz no meio a essas trevas, em nome de Jesus. Agora abençoa o teu servo, que vai ministrar a tua palavra, dê a ele a tua graça, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos podem ficar sentados, a paz do Senhor. Eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, por várias razões, mas vou apenas dar duas, muito rapidamente. Uma delas é porque eu também vivi no Algarve durante 5 anos e tenho o Algarve no meu coração. Okay? Eu já tive a oportunidade de viver em algumas zonas do país diferentes, mas viver no Algarve é algo de muito especial. Okay? Para quem já viveu noutras cidades e se calhar vive no Algarve, há sempre aqueles que concordam, há sempre aqueles que não concordam tanto comigo. Mas em segundo lugar, a razão de estar aqui também e de ser muito especial prende-se com o facto de as minhas 2 filhas serem algarvias. Okay? E elas não são apenas algarvias, mas são portimonenses. Okay? Bem, eu esperava ouvir um amém muito maior, quer dizer, estamos em Portimão, os irmãos pensam, eu tive 5 anos em Lagos, se eu dissesse isto em Lagos, os irmãos iam ficar chateados. Não, elas são, mas é de Lagos e não de Portimão. E eu tenho um orgulho enorme delas serem desta terra, de serem algarvias, e mesmo agora nas férias, quando nós viemos nos primeiros 15 dias de agosto, como sempre fazemos, e nós viemos até Lagos passar tempo e também rever pessoas amigas, estar também ali na igreja, e já fazemos isso sempre todos os anos, e é sempre uma alegria enorme. Mas quando nós estamos a passar aqui por Portimão, eu olho para elas e digo, filhas, vocês são desta terra, hein? Vocês nasceram nesta terra, e elas ficam todas orgulhosas. Bem, eu estive a falar também, contei isto aos jovens lá no retiro, que foi um prazer também enorme estar com os jovens no retiro. E agora deixem-me abrir aqui um parênteses. Vocês têm aqui uma juventude, se lhe tirar o chapéu, ok? Eles são uma juventude com uma fome por Deus. E eu digo uma coisa, convidaram-me para vir cá e investir na vida deles, mas eu acho que eles ainda investiram mais na minha própria vida. Eu gostava que toda a igreja pudesse dar uma grande salva de palmas a estes jovens. Reconheçam o valor deles, amem-nos, orem por eles, porque eu acredito que Deus está a levantar uma geração neste tempo, uma geração mais bem preparada do que nunca, para poder ser influência e viver neste tempo e no meio de tanta coisa complicada. E eles poderem ser luz, poderem ser exemplo, poderem ser referência. E muito disto nós falámos também durante o tempo de retiro. E de facto foi mesmo um tempo espetacular, foi muito bom nós estarmos juntos. Eu estou feliz, e estou feliz também por outra razão, por estar aqui convosco, a poder partilhar a palavra de Deus, também de estar com o pastor Jones. Como ele disse, é um amigo, nós não convivemos sempre, mas há uma ligação também de amizade grande durante o tempo que tivemos também a viver aqui no Algarve, e é uma alegria também estar com o pastor Luís Reis, que está aqui também, em que eu lembro-me desde pequenino ir vendo o pastor Luís Reis, não é? Era muito amigo também do meu pai, e várias vezes pelas igrejas onde o meu pai pastoreou, várias vezes tivemos refeições lá em casa, e é mesmo uma alegria muito grande, e isto mesmo de coração, e é uma família que nós também temos no nosso coração. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu amo Jesus mais do que nunca. Eu amo Jesus mais do que nunca. Eu digo isto, e eu estava a dizer isto aos jovens, não há nada
mas absolutamente nada na minha vida que seja mais importante do que a pessoa de Jesus Cristo. Do que a pessoa de Jesus Cristo, do que esta palavra. E sabem uma coisa, eu não sei qual é a vossa experiência, eu não sei quantos anos têm de vir à igreja, terem um relacionamento com Deus ou não, mas eu digo-vos uma coisa, no dia em que esta palavra deixar de mexer com a nossa vida, com o nosso coração e com a nossa mente, isso deve ser um alerta para todos nós. Porque a palavra de Deus não é algo do passado, mas a palavra de Deus é algo do presente. Não há alguma coisa que está ultrapassada. Há muita gente que tenta fazer desta palavra alguma coisa ultrapassada, alguma coisa do passado. Mas eu sempre que leio esta palavra incomoda-me. Esta palavra faz-me crescer, esta palavra confronta-me. E nós precisamos de ser confrontados pela palavra de Deus. Nós precisamos de deixar que ela mexa connosco, com as nossas ideias, com os nossos planos, com as nossas convicções. Nós precisamos ter os nossos olhos a cada dia colocados nela e colocados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque nós somos dele, nós pertencemos a ele e é com ele que nós queremos viver sempre. Eu já tomei essa decisão, eu não sei quanto a ti. Mas eu já tomei essa decisão no meu coração quando eu tinha 9 anos de idade. E eu nunca mais irei esquecer esse dia. Nunca mais. Um dia que mudou radicalmente a minha perspectiva do presente e do futuro. E sabem uma coisa? Há pessoas que passam a vida a olhar para trás. Há pessoas que passam a vida a olhar para trás. Umas olham para trás por uma razão, porque houve momentos muito bem-sucedidos no passado. Há outras pessoas que olham para trás simplesmente porque se calhar estão magoadas com o passado. Mas olhar para trás e ter boas memórias é ótimo, ok? Mas olhar para trás e deixar que a nossa mente e o nosso olhar fique fixo e escravizado no passado, isso é mau. É perigoso. E não é apenas perigoso como se torna ridículo. Alguém está cá? Não sei se os irmãos concordam, podem não concordar. Eu estou a partilhar o meu coração, aquilo que também é a minha convicção, mas eu vou mostrar o quão ridículo é. Claro que eu agora estou a olhar e sei que não há obstáculos, ok? Mas imaginem que eu quero seguir o caminho e eu vou seguir a olhar para trás. Os irmãos já estão a ver o que é que vai acontecer, não vai? Os irmãos perceberam? E às vezes aquilo que pode acontecer é nós vamos olhar para trás e até nós podemos ter a reação de olhar para a frente, certo? Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Nós batemos, chocamos e percebemos, uau, tipo eu ia olhar para trás, bati, magoei-me e a nossa reação é olhar para a frente. Mas os nossos olhos estão tão fixos e a nossa mente está tão escravizada pelo passado, pelas duas razões ou outras que possam existir, em que isso impede-nos de ver aquilo que de tão bom e o caminho que está à nossa frente. Então, às vezes, nós, em vez de termos esta reação, porque pode acontecer, eu pergunto, quantos é que já não deram cabeçadas na vida? Há aqui alguém que nunca deu? Eu acho que todos nós já demos imensas. Mas nós vamos a caminhar e há pessoas que é do estilo. Alguém está a entender aquilo que eu estou a dizer? Ter os nossos olhos e ter a nossa mente escravizada pelo passado não é bom. E tanto não é bom como se torna ridículo. Jesus não quer que a tua mente, que a minha mente esteja com os seus olhos fixos no passado. No passado é que era. Eu não consigo olhar para a frente. Porquê? Porque eu fui ofendido, porque me magoaram, porque me deixaram triste. Seja esse passado recente ou seja esse passado mais, longínquo. Aquilo que Jesus quer é que a tua mente esteja livre para tu veres aquilo que Ele tem para ti e aquilo que Ele quer ser em ti, no presente e no futuro. Porque há caminho à tua frente, há caminho que está à tua frente. E muitas das vezes nós colocamos como que numa tenda, como que numa caixa. Claro que agora não tem porta, mas eu podia fechar, se tivesse eu podia fechar esta tenda. E aquilo que acontece é, quando nós estamos escravizados, quando a nossa mente está fixa no passado, a nossa visão é limitada, certo? Eu agora, como é óbvio, não tenho aqui uma porta, mas se eu me virar assim, eu não consigo ver muito à minha frente. Aquilo que eu vejo é isto. Eu até posso saber que há mais para além disto.
Mas os meus olhos têm uma barreira. Porquê? Porque a minha mente está fixa no passado. Porque os meus olhos estão fixos no passado. Lembram-se da história de Abraão em Gênesis 15? Quando Deus envia um anjo para falar a Abraão e Abraão está dentro da tenda e começa a falar acerca de que grande vai ser a descendência, o que é que Deus faz com Abraão? O que é que Deus faz com Abraão? Pega em Abraão, sai da tua tenda, neste caso, e sai, e aquilo que ele diz, olha, tu estás a contemplar o céu? Tu estás a ver as estrelas? Eu garanto-te e prometo que a tua descendência vai ser como isto. Mas para que Abraão pudesse ter uma visão maior do seu presente e do seu futuro, ele tinha que sair de dentro da tenda. E nesta noite, com toda a certeza daquilo que eu estou a falar, porque a palavra de Deus não mente, porque o meu Jesus não está morto, mas Ele vive para sempre. Jesus quer tirar dentro da tenda. Eu não sei o que é que te tem colocado dentro da tenda. Eu não sei o que é que aconteceu no teu passado que te tem colocado dentro desta tenda, que te impede de ver mais do que aquilo que tu pensas que tens para a tua vida. Mas nesta hora eu creio que o Espírito Santo de Deus quer te ajudar. Quer te ajudar. E porquê é que eu digo quer te ajudar? Porque nós precisamos de fazer a nossa parte também. Há uma parte que Ele faz, mas há uma parte que nós fazemos. Jesus não quer que a tua mente esteja escravizada pelo passado, mas Ele quer que ela esteja livre para ver o presente, para ver o presente e o futuro que está diante de ti. Deixa-me dizer-te uma coisa, o melhor da tua vida, ouviste com atenção, o melhor da tua vida está na decisão que tu tomas hoje de abraçar aquilo que Jesus fez por ti. A melhor decisão da tua vida está em tu decidires hoje abraçares aquilo que Jesus fez por ti. Gênesis capítulo 19, versículo 1 a 30. Gênesis capítulo 19, versículo 1 a 30. E nesta noite o tema da minha mensagem é para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Os irmãos conhecem a história de Ló? Quantos é que conhecem a história de Ló? Levantem lá as mãos. Ok? Há alguns que não levantaram, nós vamos ter a oportunidade de ler e vamos entendendo esta história ao longo do tempo. E diz assim, versículo 1 do capítulo 19 do livro de Gênesis. Diz o seguinte, os 2 mensageiros de Deus chegaram a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Ao vê-lo chegar, Ló levantou-se, foi ao seu encontro e, inclinando-se profundamente até ao chão, disse-lhes, por favor, meus senhores, queiram entrar em casa deste vosso servo para lavarem os pés e passarem a noite. Amanhã de manhã podem continuar o caminho. Mas eles responderam, não é preciso, nós dormimos mesmo na rua. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram ir para a sua casa e dirigiram-se para lá. Ló fez um banquete em honra deles, era um bom anfitrião, ok? Cozeu pães sem fermento e os visitantes comeram. Versículo 4. Mas antes de se terem ido deitar, diz que todos os homens da cidade de Sodoma, e agora vejam o pormenor, novos e velhos, todos os homens da cidade de Sodoma, novos e velhos, sem faltar nenhum. Vejam só. Sem faltar nenhum. Rodearam a casa de Ló, gritando por ele, e perguntavam-lhe, onde estão os homens que esta noite entraram em tua casa? Manda-os cá para fora, que queremos dormir com eles. Ló chegou à entrada da sua casa, fechou a porta atrás de si, e ele começou a falar, e eu agora vou resumir aqui só uns versículos, e ele começou basicamente a dizer, por favor, não façam isso. Eles são meus convidados. Imaginem os irmãos que recebem convidados em vossa casa, e há alguém que vem bater à porta porque quer fazer-lhes mal. E aquilo que os irmãos iriam fazer era o quê? Deixar a porta aberta? Não, iriam fechar para tentar defender aqueles que são vossos convidados. Certamente os irmãos fariam isso. Se não fariam isso, por favor, nunca me convidem para ir à vossa casa. Porque se algum dia acontecer alguma coisa desse estilo, eu acho que não vou poder contar convosco. Mas enfim, é apenas uma brincadeira. Mas entretanto Ló, ele está a dizer isto e está neste processo como que de defender. E diz o versículo 9, diz que eles replicaram,
e disseram-lhe: vai-te embora, vieste para aqui viver como estrangeiro e agora queres armar-te em nosso juiz? Vamos tratar-te pior do que eles. Então começaram a empurrar Ló, começaram a tentar arrombar a porta, e diz que aqueles dois homens enviados por Deus, aqueles 2 mensageiros enviados por Deus, diz que cegaram todos aqueles homens que lhes queriam fazer mal, e diz o versículo 11, diz que feriram de cegueira os homens de Sodoma que estavam à porta da casa de Ló, desde o mais novo ao mais velho, e não conseguiram encontrar a porta. E agora veja o versículo 12. E os visitantes, aqueles 2 homens enviados por Deus a Ló, disseram-lhe o seguinte: sai deste lugar. Sai deste lugar. A cidade de Sodoma era uma cidade que estava perdida. Deus ia e destruiu mesmo a cidade de Sodoma. Por misericórdia, Ele quis poupar a vida de Ló e da sua família. Envia estes 2 mensageiros. Esta história que acaba de acontecer foi real, aconteceu. E quando aqueles homens deixaram de ver porque Deus os feriu de cegueira, diz a palavra de Deus que eles viraram para Ló e disseram: sai deste lugar. E deixa-me dizer-te nesta noite, há lugares que não são bons para ti. Há lugares que não são bons para ti. E dizemos lugares que físicos. Bem, também há lugares físicos que não são bons para ti. Mas num sentido figurado, há lugares físicos, há lugares que não são bons para ti. Como por exemplo, pergunta, irmão Tiago, como por exemplo o ciúme. Alguém está cá? A inveja. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Eu não sei se estão a identificar com alguma coisa. Há lugares que não são bons para ti. Por exemplo, a comparação, a ofensa, a falta de perdão. Posso ir mais longe? Os irmãos deixam-me. Há relacionamentos que não são bons para vocês. Há relacionamentos que não são bons para ti. Irmão, mas eu agora já namoro. Eu não estou só a falar de namoro. Eu estou a falar de amizades. Ainda vou mais longe. Posso ir? Há empregos que não são bons para ti. Por mais aliciantes que pareçam e de subida na carreira que te possam dar, há lugares que não são bons para ti. Porque eles, mais cedo ou mais tarde, vão acabar por te colocar dentro de uma tenda, vão-te colocar numa caixa e te vão impedir de ver aquilo que Deus tem para a tua vida. E deixa-me dizer-te uma coisa, há lugares que não são bons para ti e há muita gente aqui nesta tarde, ou nesta noite, que tem estado a lidar com a frustração de uma forma específica. Esse não é um lugar bom para ti. Eu costumo dizer, o problema não é nós estarmos tristes. O problema não é nós experimentarmos frustração. O problema não é nós muitas das vezes ter ciúme. Muitas das vezes temos inveja, porque eu pergunto, quem é que não passa por isso? Não há uma única pessoa nesta sala, como é que o irmão sabe? Porque sei, que nunca tenha passado por aquilo que eu estou a dizer. Mas o problema não é esse. O problema é quando isso ganha raiz no nosso coração e na nossa mente. E quando isso se enraiza, está a roubar lugar àquilo que nos dá vida e àquilo que é saudável. E eu vou-vos dizer 3 coisas pelas quais há lugares que não são bons para ti. Primeiro, porque eles estagnam-te. Eles impedem-te de tu avançares. Mantém-te naquele lugar e tu até queres ir para um lado, queres ir para o outro, mas tu estás tão escravizado pela frustração, pela dúvida e por tudo isso, que tu não consegues sair do lugar onde tu estás. Eu sei que preciso de Jesus, então faz alguma coisa por isso. Às vezes nós gastamos imenso tempo a orar e Deus lá, quando nós precisamos, é de nos mover. Eu costumo dar o exemplo em que quando o povo de Israel foi tirado da terra do Egito, conhecem esta história? Ok? Todos sabemos o que estamos a falar, senão eu vou também partilhar um pouco. O povo do Egito teve muito tempo escravizado no Egito.
O povo de Israel, peço desculpa, teve muito tempo escravizado no Egito. Entretanto, Deus levanta Moisés para ajudar a tirar o povo da terra do Egito. E, entretanto, eles vêm-se com o Mar Vermelho pela frente. Ok, o Mar Vermelho até certo ponto, ok, está bem, está diante de nós, tranquilo, mas pronto, à partida a gente há de resolver isto, ou vamos a nada, ou vamos de barco, ou estou a pôr isto por outras palavras e noutro cenário. E entretanto o problema começa em que eles começam a ver o exército do Egito a virem novamente, e eles começam a entrar apavorados. E entretanto há uma altura em que Deus fala com o povo, e eu estava também a dar este exemplo lá no retiro, em que Deus fala com o povo, ou neste caso Moisés fala com o povo, levanta-se e como um verdadeiro líder. Os irmãos estão a imaginar o cenário? Como um verdadeiro líder, levanta-se e diz o seguinte: pessoal, povo de Deus, não temam, porque Deus é aquele que vai lutar com vocês, ou por vocês. E o povo todo, yeah! E isso é aquilo que nós gostamos de ouvir, certo? Alguém está cá? Mas a verdade é esta, é que a dada altura a sensação que dá é que Deus se vira, logo no versículo a seguir, vira-se para Moisés e diz assim: Moisés, o que é que tu estás a dizer? Diz ao povo que mares. Diz ao povo que mares. Nós precisamos de orar. Nós precisamos de ter um relacionamento com Deus. Mas nós precisamos de agir. Mas o irmão não faz a mínima ideia como é que está a minha vida. Só essa questão prova que está confortável na situação onde está. Mas se quer sair deste lugar com uma mente livre, se quer sair deste lugar diferente como entrou, só há um caminho. E esse caminho é olhar para Jesus, abraçar aquilo que Ele fez por si, arrepender-se dos seus pecados, arrepender-se do tempo em que tem estado longe de Deus e agir, mover-se, fazer alguma coisa. Segunda razão pela qual há lugares que não são bons para ti, porque há lugares que te cegam. Eu tenho estado a acompanhar algumas pessoas que estão completamente cegas pelo passado. Que por mais que nós tentemos, as mentes deles estão completamente bloqueadas porque não conseguem ver aquilo que Deus tem para eles. Nem é no futuro, é no presente. Há lugares que nos cegam. Há coisas que cegam, que impedem de nos ver muito mais além. Há terceira razão. Há lugares que te destroem. Eles estagnam-te, eles cegam-te e tu nem dás por ela, mas tu estás a destruir-te e isso está-te a destruir a pouco e pouco, a pouco e pouco. E é interessante que no versículo 12, depois deste texto, diz: os visitantes disseram a Ló: sai deste lugar, certo? Sai deste lugar. Tu tens que agir. Tu tens que sair. Tu não podes estar à espera que nós façamos tudo. Mas tu tens que ir. E diz a continuação do texto: com todos aqueles que te pertencem. Sai deste lugar com todos aqueles que te pertencem. Tu sabias que tu tens responsabilidade sobre a tua família? Tu sabias que tu tens responsabilidade sobre o teu marido? Sobre a tua esposa? Sobre os teus filhos? Sai deste lugar, mas lembra-te que tu tens uma família contigo. E nós precisamos de aprender e refletir nas decisões que nós tomamos. Porque elas não nos afetam bem ou mal somente a nós, mas a toda a nossa família. E não pensarmos nestas coisas, nós estamos a ser irresponsáveis para com a responsabilidade que nós temos. E estamos ao mesmo tempo a sermos egoístas. Fugir a essa responsabilidade é uma atitude irresponsável e uma atitude egoísta. Sai deste lugar para teu próprio bem e para bem da tua família. Muitas das vezes eu oro, e todos os dias eu oro, pelas minhas princesas. Agora posso abrir o meu coração e dar aquele lugar, aquela linguagem de pai, não é? Que os irmãos, quantos é que são pais que aqui estão? Okay? Então sabem perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. Os pais pensam sempre: os meus filhos são os melhores, certo? Eu não sei se as minhas filhas são as melhores, eu acredito que sim, não é?
Eu acredito que sim, porque saem ao pai e então... Não, eu estou a brincar. Saem à mãe, espero que ela não esteja a ver online. Desta vez eu não tenho safa. Mas as minhas filhas, elas são lindas. Por fora. E ainda bem, agora, ser honesto, ainda bem que saíram à mãe. Para quem conhece a minha mulher, sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, ok? Gaba-te este. Mas a verdade é que elas são lindas. E quase que não passa um único dia, e eu digo-vos isto de todo o coração, em que eu não esteja diante de Deus a falar com Ele e as lágrimas a caírem pelo rosto e a dizer: Deus, eu não te peço que tu as impeças de passarem por coisas que eu sei que elas precisam de passar para crescer. Eu não te peço que tu as livres do caos, porque eu também cresci no caos. Às vezes nós tentamos fugir do caos e livrar aqueles que estão à nossa volta do caos, mas no caos há sempre crescimento. E nós vimos isso no retiro. Nós não podemos estar agora a entrar por aí, mas nós vimos isso no retiro. E eu dei o exemplo. Onde é que Moisés cresceu? Quando estava no palácio com Faraó. Onde é que José cresceu? Quando estava em casa do pai. No meio do caos há crescimento. E nós não apenas temos que entender a necessidade do caos na nossa vida, como nós precisamos de intencionalmente procurarmos e colocarmos em situações desconfortáveis para nós crescermos. Mas eu agora não tenho tempo de estar agora aqui a falar tudo aquilo que foi falado. Então, voltando às minhas filhas, eu olho para elas e penso: eu amo-as, eu não quero que lhes aconteça mal nenhum, mas há coisas que eu preciso de entender que elas precisam de passar por isso. E eu preciso de entender os limites, às coisas que eu vou aconselhar, que eu vou falar, que eu vou dizer, e já hoje acontece, há outras em que eu vou-te deixar bater com a cabeça. Não sei se é porque elas estão a olhar para trás ou não, mas eu vou-vos deixar bater com a cabeça exatamente porque eu sei que vocês precisam disso. Alguém está a perceber aquilo que eu estou a dizer, principalmente os pais. Eu sei que esta linha é uma linha muito sensível, mas a razão pela qual eu faço isso é porque eu entendo que, acima de tudo, eu preciso de ser exemplo para as minhas filhas. Eu e a Eva falamos muitas das vezes e comunicamos com regularidade e tentamos corrigir a nossa comunicação, porque muitas das vezes a nossa comunicação não está limpa, não está clara, não é transparente. E eu e ela, com regularidade, todas as semanas, muitas das vezes nós falamos, sentamos os dois, temos tempo para os dois, para nós percebermos tudo isto de que eu estou também aqui a falar nesta noite. E muitas das vezes, com as nossas filhas, nós falamos sobre isso. Agora, nós precisamos de ser exemplo, precisamos de dar conselhos, precisamos de fazer tudo isso. Mas eu preciso de ter consciência que eu tenho que ser responsável como pai para com elas. E às vezes eu estou diante de Deus e a orar e eu: Deus, ajuda-me a não ser irresponsável. Todos os dias eu oro, entre várias coisas: Deus, ajuda-me a ser um melhor marido. Todos os dias eu oro. Deus, ajuda-me a ser um melhor pai. Ajuda-me a ser um melhor filho. Minha mãe ainda é viva. Ajuda-me a ser um melhor irmão. Ajuda-me a ser um melhor líder. Ajuda-me a ser uma melhor pessoa. Ajuda-me a ser um melhor tio. E eu fico a dizer isto a Deus, porque eu desejo crescer nele e não estar com a minha mente escravizada por coisas que me estagnam, que me cegam e que me destroem. É interessante que a palavra de Deus no versículo 15, e eu estou a começar a avançar para concluir, diz no versículo 15: de madrugada os mensageiros de Deus insistiam com Ló e diziam-lhe: levanta-te depressa e leva daqui. Notem a ação no texto. O desafio de Deus mostra-nos que ainda há caminho à nossa frente. A situação era de caos, era caótica, mas aquilo que Deus diz a Ló é: levanta-te depressa e vai, e sai daqui, e leva a ser responsável com a tua família e leva-os contigo. Porquê? Porque ainda há caminho à tua frente. Ainda há caminho à tua frente. E ele diz: levanta-te depressa e leva daqui para fora. É como se Ló estivesse dentro de uma tenda e Deus a dizer: levanta-te, pega na tua família e saiam de dentro dessa tenda. Porque ainda há caminho à tua frente. Lembram-se da história de Elias, em que depois da ameaça de Jezabel, ele foge
e anda durante uma série de dias e de repente fica debaixo de uma árvore, cansado, esgotado. Mas mais do que um cansaço físico, era um cansaço emocional, espiritual. E ele está naquele lugar, debaixo daquela árvore. Ele pede a morte a Deus. E eu pergunto, Deus dá-lhes alguma explicação? Não dá. Aquilo que acontece é que Deus simplesmente toca-lhe, acorda e diz, olha, levanta-te e come esta comida. E entretanto, Elias levantou-se, comeu e diz que voltou a adormecer. E Deus volta a tocar-lhe e diz, levanta-te e come. Porque o caminho à tua frente é um caminho longo. Se calhar por coisas da tua vida, tu estás neste lugar e tu pensas, Tiago, já não há caminho para mim. Tiago, esquece. Eu sei, o meu coração está todo rebentado. A minha mente está completamente rebentada. Eu estou frustrado. Quantas das vezes eu tive expectativas em Cristo? Quantas das vezes eu tive expectativas em construir uma família? Em ter um curso? Quantas das vezes eu quis andar com a minha vida para a frente no meu trabalho? Quantas das vezes eu quis, por exemplo, ser batizado no Espírito Santo e até hoje isso não aconteceu? Porque estamos a falar de questões espirituais. Quantas das vezes tanta coisa e tanta coisa e tanta coisa já não há caminho. E aquilo que Deus te diz nesta noite é, levanta-te, age e come. Porque há um caminho longo cheio de propósito diante dos teus olhos. Diante dos teus olhos. A tua vida, tu podes ter posto um ponto final, mas tu puseste porque quiseste. Porque eu jamais irei colocar um ponto final na tua vida. Continua a haver caminho. Agora aquilo que tu tens que fazer é de uma vez por todas levantar-te. E levantar-te neste sentido figurado é o quê? É nós fazermos isto. Tomarmos a decisão de fazer isto. De olhar e ver aquilo que Deus tem para ti no presente. E aquilo que Ele tem diante de ti no teu futuro. Há propósito, o teu caminho ainda não terminou. E Elias entendeu isto, levantou-se, comeu e percorreu esse caminho. E mais diz que percorreu e a força daquela comida deu para 40 dias. Bem, eu hoje de manhã hoje à hora do almoço almocei muito bem, Pastor Jones. Mas a comida não me ia dar para 40 dias. Por isso amanhã estou cá outra vez, eu estou a brincar. Mas diz com a força daquela comida. E quando nós somos cheios da comida e alimentados por Cristo, meus amigos, não há nada que nos pare. Pá, sai da tenda. Levanta-te depressa antes que seja tarde e vai. Mas o texto diz o seguinte, e agora, será que nós não nos revemos isto? Diz que, versículo 16, como Ló parecia hesitar. Como Ló parecia hesitar. Como que diz... Eu quero sair da tenda. Eu sei que isto vai correr mal, mas... e a nossa vida é um paradoxo. Porquê? Porque nós sabemos, nós até queremos no nosso coração aquilo que Deus tem para nós à nossa frente. Mas eu... Apesar de todo o sofrimento, parece que custa mais a mudança e aceitar aquilo que Cristo tem para nós do que nos mantermos no lugar onde nós estamos, porque ele parecia hesitar e pela graça e misericórdia de Deus, aquilo que Deus fez com Ló é aquilo que Deus tem feito connosco. Pega na nossa mão e puxa-nos para fora como que diz, bem, eu sei que se te vou deixar aqui está completamente estragado. Olha, rapidamente, um exemplo. Para quem tem filhos e já teve filhos pequenos, ok? Há um chupa-chupa que nós encontramos no meio do chão, ou neste caso nós não, mas... As crianças têm uma capacidade incrível para encontrar esse tipo de coisas, ok? O chupa-chupa já não tem o papel, está sujo, ele está lá e de repente nós estamos a esta distância, a criança está ali e nós vemos a pegar e o que é que qualquer pai, em condições, faz? Diz logo, não mexas aí. Porquê? Porque o chupa-chupa está... E o que é que vai acontecer se meter o chupa-chupa à boca? Digam lá. Pode ficar doente, certo? Nós não sabemos quem é que andou ali, o que é que cão andou ali. Que horror, que nojo.
Mas basicamente nós olhamos e dizemos, epá, não mexas aí, não toques aí. E de repente, porquê? Porque não é bom. Nós nem temos quase que tempo de dar ali uma explicação. E o que qualquer criança, e eu também já fiz, é do estilo, o meu pai está-me a dizer isso. Ai, mas eu quero tanto. Porque elas não estão a ver a sujidade. Elas não estão a ver o perigo. Elas querem o chupa-chupa de morango e baunilha que está ali à frente deles. Então elas pegam e começam... eu sei que tu amas-me e estás-me a dar esse conselho. Mas eu não sei o que é que hei de fazer. E basicamente aquilo que Ló tinha em mão era um chupa-chupa sujo. E estava a querer hesitar. Alguém se está a identificar com aquilo que eu estou a dizer? E Ló fica hesitante, mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus pega na mão de Ló e tira-o para fora. E deixa-me só abrir aqui um parênteses. Diz o texto, nós não temos tempo para ler, mas diz o texto, que Ló, da primeira vez, quando os mensageiros disseram levanta-te e sai depressa deste lugar, diz que ele foi falar com os seus genros. E diz que os genros acharam que era uma brincadeira. Há pessoas, por mais responsabilidade que tu tenhas, há decisões na vida daqueles que te são mais chegados que tu não podes tomar por eles. Se eles decidirem ficar onde estão, é uma decisão deles. Por mais que te doe e que te custe, nunca ponhas a tua vida em perigo por causa daqueles que conscientemente decidem ficar para trás porque acham que tu estás a brincar. Mas pega na tua vida e ainda que seja tarde, põe-te a salvo. Põe-te a salvo. E eu estou mesmo a concluir. É o último ponto. 4 conselhos que Deus dá a Ló. Ló parecia hesitar, ele tira-o para fora e no versículo 17, rapidamente ele diz-lhe, eu agora tirei-te da tenda, não há tenda nenhuma na história, mas percebem a imagem que eu estou a usar, eu agora tirei-te desse lugar, da cidade de Sodoma, eu vou destruí-la, eu peguei pela tua mão, eu fiz a minha parte, mas agora tu tens que fazer a tua. Lembra-se da história do chupa-chupa? Basicamente, põe-te a salvo. Põe-te a salvo. Larga esse chupa-chupa sujo. Põe-te a salvo. Tu tens que fazer a tua parte. E pôr-nos a salvo é nós fugirmos dessas coisas. É simples. Custa, sim. Por isso é que nós hesitamos. Ficamos ou saímos? Ficamos ou saímos? É uma luta interior. É uma luta dentro de nós. Mas Deus aconselha, Ló, eu fiz a minha parte, agora tu tens que fazer a tua, põe-te a salvo. Há muita cabeçada que nós mandamos, lembrem-se. Há muita cabeçada que nós mandamos. Não é por culpa daqueles que estão à nossa volta ou por culpa do diabo. É por nossa própria culpa. Eu já mandei tanta cabeçada por minha própria culpa. Estou a ser sincero. Se cresci, cresci. Se aprendi, aprendi. Mas nós precisamos de nos pôr a salvo. Segundo conselho, não olhes para trás. Não olhes para trás. Olha para a frente. Não te vás embora com os teus olhos colocados atrás, não. Olha o teu coração, põe o teu coração a salvo. Põe a tua mente a salvo. E eu sei que o Espírito Santo está a falar contigo agora mesmo. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Eu sei isso no meu coração. Terceiro conselho, não fiques, ouçam este com muita atenção, chupa-chupa sujo, ok? Faz de conta que isto é o chupa-chupa sujo. Põe-te a salvo, afasta-te, ok? Foge, ok? Não olhes para trás. Não vou olhar. Eu fujo, avanço, deixo o chupa-chupa sujo ali e não vou olhar. E mais, não fiques nas redondezas. Porquê? Porque a seu tempo, eu sei que ele ainda está ali. Alguém está a perceber aquilo que eu estou a dizer? Não fiques pelas redondezas. Porquê? Porque a tentação é grande. E o quarto conselho que Deus dá a Ló: refugia-te nas montanhas. As montanhas é um lugar alto, certo? E aquilo que eu entendo por este texto é: e corre para mim. E corre para mim. Falávamos de Gedeão na primeira noite do retiro. Gedeão
depois daquela atitude dele, virou-se para Deus e disse: ok, Deus, eu percebo que no meio deste caos tu tens propósito para a minha vida. Tu queres que eu salve a Israel, mas Deus, como é que eu posso salvar a Israel? Eu sou o mais fraco eu sou o mais novo da minha família. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Como é que eu posso salvar Israel? E Deus vira-se para ele e diz: tu podes. Sabes porquê é que tu podes? Oh irmão, como é que eu posso refugiar-me? Como é que eu me posso pôr a salvo? Como é que eu posso deixar de andar nas redondezas? Como é que eu posso deixar de olhar para trás? Tu podes. Sabes porquê? Porque tal como Deus se virou para Gedeão e disse: porque eu vou ajudar-te. Ele diz-te nesta noite: porque eu vou ajudar-te. Eu vou ajudar-te. Tu tens que fazer a tua parte e na medida em que tu fazes, eu vou ajudar-te. Quando Jesus sobe aos céus, vira-se para os discípulos, diz, ou neste caso antes de subir aos céus, vira-se para os discípulos e diz: vão por todo o mundo. Marcos capítulo 16, os últimos versículos. E Jesus, e diz, é um dos textos lindos da palavra de Deus, diz que os discípulos foram. Eles avançaram. Eles moveram-se e diz que o Senhor cooperava com eles. Tu podes. Eu não sei, Tiago, eu não faço a mim. Podes. Se tu quiseres, tu podes. Porque Deus vai ajudar-te. E só um último exemplo. Entretanto, quando ele sai da terra, Deus tira-o da terra e ele começa a sair. Ele vira-se para Deus e diz assim: Deus, deixa-me só fazer-te mais um pedido. E agora vejam. E a razão pela qual eu percebo que é necessário dar este último exemplo tem exatamente a ver com aquilo que torna a nossa vida como que um ciclo, ok? De estagnação, de cegueira e de destruição, em que ele está a avançar, ele está a ir e ele diz: oh Deus, mas deixa-me só te pedir mais uma coisa. É que eu não estou a ver a ter tempo de chegar às montanhas e tu vais destruir isto e eu vou ser destruído, ok? Eu vou ser destruído. Então, há ali uma terra muito pequenina, chamada Soar. É uma terra mesmo tipo pequenina. E deixa-me ir para lá. Deixa-me ficar lá com as minhas filhas e a minha esposa. Deixa-me ficar, a sério. E diz que Deus, ok, tudo bem, eu vou atender isso. Mas porquê é que ele pediu para ir para uma cidade, como diz o texto, relativamente pequena? Porque ele estava com medo de não conseguir chegar a tempo às montanhas. Sabem o que é que isto, por outras palavras, é? Mentalidade pequena. Ou seja, nós saímos, mas rapidamente nós nos voltamos a colocar com uma mente pequena e, para nós próprios, impedimos de ver aquilo que Deus tem para a nossa vida. O caminho à nossa frente, o propósito à nossa frente. E Ele diz: não, Deus, é que nós podemos ser destruídos, então deixa-me ir. E Deus, ok, tudo bem, vai. E agora vejam. Se nós lemos a história, os irmãos dizem: está bem, irmão Tiago, mas Ló acabou por ir para as montanhas, certo? Tem toda a razão. E porquê é que ele decidiu pegar nas suas filhas e ir para as montanhas? Alguém me sabe dizer? Porque tinha medo de ficar na cidade relativamente pequena, mentalidade pequena. Tinha medo de ficar na cidade que ele próprio escolheu, por medo de ir para as montanhas, agora estava a sair dessa pequena cidade, por medo de ficar nela. E foi para as montanhas. E vivemos a nossa vida sempre com medo, com frustração, com dúvida. Deus a querer fazer e nós constantemente a sairmos e a voltarmos. A sairmos e a voltarmos. A sairmos e a voltarmos. Deus a querer mostrar coisas maiores e nós a voltarmos para coisas mais pequenas. E ele foi para as montanhas. E a última questão que eu coloco aos irmãos e prometo. E onde é que ele escolheu viver? Alguém me sabe dizer? Numa caverna. Tu queres viver o resto da tua vida com essa mente escravizada, bloqueada, pequena, com os olhos fixos no passado, com a tua mente escravizada no passado, e perderes a oportunidade de usufruir e de ver aquilo que Deus quer fazer contigo no presente e no teu futuro? A decisão é só e única e exclusivamente tua. Por mais que nós te amemos,
por mais que nós oremos por ti, tu precisas de te levantar e tu precisas de avançar. E de uma vez por todas, tu precisas de ir a caminhar, mas tomar a decisão. Não, é verdade que eu fui ofendido. É verdade que isto correu mal. É verdade que no passado Deus se moveu neste lugar de uma forma extraordinária. Mas eu acredito que Deus tem perdão para a minha vida. Eu acredito que Ele tem esperança. Eu acredito que Ele tem um caminho à minha frente. Eu acredito que Ele tem propósito. Eu acredito que no passado Deus se moveu de uma forma incrível neste lugar. Mas aquilo que Deus tem diante de nós ainda é maior do que aquilo que eu experimentei no passado. Porquê? Porque o meu Deus é inesgotável. Para de olhar para trás. Vamos ficar de pé nesta noite. Aleluia, Jesus. Deus, eu oro por uma nova mentalidade. Eu oro, Deus, por uma mente. A Tua palavra diz para nós deixarmos que a nossa mente seja transformada por Ti. Deus, e nesta noite nós queremos mesmo pedir-Te isto. Transforma a minha mente. Transforma o meu coração. Vai ser duro, vai ser difícil, mas vai ser importante. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Deus, que eu viva a minha vida de forma livre. Porque há liberdade no Teu Espírito e na Tua palavra. Antigamente nós estávamos escravizados por uma mentalidade pequena, por mentira, por frustração. Deus, mas aquilo que Tu fizeste por nós na cruz do Calvário é enorme. Não há nada que tenha sido feito ou que alguém possa vir a fazer que se possa comparar àquilo que Tu fizeste por nós naquela cruz. Deus, e ajuda-nos a entender aquilo que Tu falaste connosco nesta noite e liberta a nossa mente. Liberta o nosso coração. Faz-nos olhar para Ti e faz-nos viver um relacionamento contigo diariamente. E que nós possamos sentir responsabilidade não apenas para com a nossa vida, mas com a vida daqueles que nos são chegados. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus, Deus. Amém. Tu sabes nesta noite, eu não sei se posso lançar um desafio. Tu sabes nesta noite, e eu nem vou estar a dizer, se calhar alguém se está a identificar. Não, tu sabes que Deus está a falar contigo. Tu sabes que o Espírito Santo está a falar contigo. Tu sabes que a palavra de Deus falou contigo e está a falar contigo. O que é que tu escolhes fazer nesta noite? Eu não estou a falar apenas para aqueles que não conhecem a Cristo. Eu estou a falar para aqueles, e também de uma forma muito particular, que conhecem a Cristo, mas que têm vivido completamente dentro de uma tenda e escravizados. Nesta noite, se tu és uma dessas pessoas que está dentro desse lugar de ciúme, de comparação, de frustração, de dúvida e de tudo isso, no nome de Jesus, decide sair dessa tenda hoje e deixa que Jesus faça um milagre e algo de incrível na tua vida hoje. Será que tu és essa pessoa? Eu gostava de desafiar uma coisa que vai requerer coragem. Mas a razão pela qual eu digo isto é porque às vezes nós temos que nos mover fisicamente de uma forma simbólica para nós admitirmos para nós próprios, não porque alguém aqui vá julgar. E deixa-me dizer-te uma coisa, se julgar é problema dessa pessoa. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? É problema essa pessoa tem que resolver isso com Deus. Para de viver preocupado com aquilo que os outros vão pensar. Foca-te na tua vida e naquilo que Deus quer fazer. E o desafio nesta noite é este. Sai do teu lugar
vem aqui à frente, porque nós gostávamos de gastar 1, 2, 3 minutos para orar por ti. Para orar por ti. Se tu és essa pessoa, sai agora. Vamos todos fechar os nossos olhos. Todos. Eu não sei se o grupo de louvor pode ir subindo e podem ir ministrando, ok? Ministrando uma música que Deus colocar no vosso coração, adequada também ao momento. Mas se tu és essa pessoa, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por ti. Nós queremos orar por ti. Hoje é a tua noite. Hoje é o teu dia. Hoje é a oportunidade que tu tens em mãos. É a oportunidade que tu tens em mãos de sair desse lugar e tu poderes caminhar com liberdade e com propósito todos os dias da tua vida. Amém? Eu peço uma salva de palmas para estes corajosos que vieram aqui à frente. Pode ser? Se tu ainda estás no teu lugar enquanto nós vamos orar e tu percebes que tu devias estar aqui à frente, então vem, sai do teu lugar, vem aqui à frente e nós queremos orar por ti. E o grupo de louvor vai liderar, vai ministrar enquanto nós vamos orando. Eu não sei se é possível, Pastor Jones, Pastor Luís Reis, orarmos juntos por eles.